E eu gostaria de compartilhar um texto com os irmãos nesta manhã. Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42. Vamos projetar aqui. Queria ler com todos vocês, vamos lá? Nessa versão mesmo, 1, 2, 3. Indo, está aí? Não, é o versículo 38, amados. Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado. E certa mulher, chamada Maria, Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, entretanto, pouco é necessário, ou até mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Graças a Deus. Todos aqui, eu creio que conhecem esse texto. Ele é muito famoso, já foi muito ministrado aqui no Evangelho de Lucas. Jesus, ele se encontra, né, com essas duas mulheres, mas na verdade era uma casa de 3 irmãos. Provavelmente não tinham os pais, a Bíblia não fala nada sobre isso, mas nessa casa morava Marta, Maria e Lázaro, certo? Eram 3 irmãos, deviam ter aproximadamente a mesma idade de Jesus, ou pela ordem que é falar nos nomes, talvez fosse do mais velho para o mais novo, né? Lázaro talvez fosse mais moço, mais jovem, e Marta, enfim, a mais velha da casa, né? Ela tem sinais da mais velha, mais responsável, né? A gente consegue ver aqui no texto. E esse texto ele é muito pregado, muito falado, né? Para mulheres, mas eu creio que Deus ele vai falar conosco através desses traços dessas 2 mulheres, e também falando sobre aquele que é o alvo de tudo isso que nós estamos conversando aqui, que é Jesus Cristo. Então, eu gosto muito dessa história porque retrata 2 irmãos. Eu lembro da minha infância, eu morava, né, com mais 2 irmãs, e era bem nesse esquema, né, era Deise, Débora e Danilo, o mais novo. A Bíblia aqui nem fala muito de Lázaro, né, o relacionamento de Jesus com Lázaro. Marta, você vê que ela era mais agitada, Maria era mais paciente, mais entregue ali, mais calma, e Lázaro não aparece muito falando, né? Ele era meio mortão, né? Afinal de contas, né? Bom, enfim, depois vai ressuscitar. Mas aí eu gosto muito desse trecho porque retrata uma casa. Jesus não está com seus discípulos somente nos evangelhos, ele tinha amigos, e era uma casa de amigos, né? Ele estava passando por esse lugar e Marta o convida para ele hospedar-se na casa dela. E, enfim, né, Jesus passou por muitos lugares, mas ele volta nessa casa depois. A Bíblia retrata mais 2 ou 3 vezes que ele se encontra com essa família. Significa que eles eram bons amigos de Jesus, né? Jesus gostava de estar ali, e Jesus ele gostava de boas companhias, né? Ele gostava de pessoas que o serviam, que o adorassem, que o admirassem, mas ele também servia, porque afinal de contas ele veio para isso. E Jesus ele era assim, né? Toda a nossa fé, toda a nossa vida cristã depende da forma como vemos Jesus, né? Como nos relacionamos com Ele. E essas 2 irmãs se relacionavam com Jesus de forma diferente. E elas tinham diferentes respostas de Jesus, baseado naquilo que elas davam a Ele, entregavam a Ele. Então, as características das irmãs, vocês já sabem, né? Mas eu gostaria de falar novamente, relembrar com vocês quem era Marta. Certo? Marta, você sabe, né? Nessas 2 irmãs, Marta e Maria, é o conflito entre o fazer e o ser. E Marta, a Bíblia diz que ela agitava-se de um lado para o outro, certo? Ela ia e voltava, caminhava para um lado e para o outro, porque, afinal de contas, ela estava em casa, ela tinha convidado o mestre, um rabi, aqueles que eles já estavam crendo que era o Filho de Deus, e ela queria servi-lo, né? Então ela fazia tudo o que precisava para servir a Jesus, enquanto a sua irmã estava sentada aos pés do mestre, ouvindo.
Então, ela estava arrumando a casa, estava cuidando da comida, limpando o que precisava limpar, porque, afinal de contas, Jesus está aqui, ela o admirava, ela tinha convidado ele para dentro de casa, e ela fazia todo tipo de serviço, estava muito agitada. Marta retrata o fazer, né? Nós que somos crentes, crentes em Jesus Cristo, filhos de Deus, à medida que chegamos na intimidade, no corpo de Cristo, nós somos, a primeira coisa que temos, e somos assim questionados, é a fazer, né? Nós queremos fazer. Nós entramos aqui, entramos numa célula, e nós vemos que as pessoas estão fazendo coisas. E, à medida que convivemos com essas pessoas, a gente também quer começar a fazer coisas. Nós queremos fazer as mesmas coisas que as pessoas estão fazendo. Porque, afinal de contas, nós somos impactados pela célula, nós somos impactados por um culto, fomos impactados por um momento tão bom, e vemos as pessoas servindo e queremos servir também. Então, muito cedo, a gente começa a fazer. Então, o que eu preciso fazer? Então, o que eu preciso fazer para fazer isso? Para liderar uma célula, né? Meus amigos não estão aqui hoje, o Alexandre e a Natália, né? A filhinha dele está doente, inclusive peço oração pela Carol, ela acordou com febre. Mas ele logo pergunta isso, né? Ele está começando na fé cristã, e as primeiras coisas que ele me pergunta é isso: o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para me batizar? O que eu preciso fazer para ser batizado com o Espírito Santo? Né? O que é isso que vocês estão falando? Que língua é essa que vocês estão falando? Né? E ele está sempre se perguntando, o que eu preciso fazer? Porque o costume da religião é esse: eu faço alguma coisa. Primeiro eu preciso aplacar a ira de Deus, parece, né? Porque Deus está irado comigo, então eu preciso fazer um sacrifício. Mas a Bíblia diz totalmente o oposto: o sacrifício já foi feito. O sacrifício maior já foi feito. Então, o que será que eu preciso fazer? A Bíblia diz que só uma coisa: eu preciso crer. Diga, eu preciso crer. A gente já quer começar a fazer. E logo fazemos e começamos a fazer e não vivemos a experiência que é a mais importante, que é a central, antes de começarmos a fazer algumas coisas e a servir. Então, o que me chamou a atenção nessa palavra é que agitar aqui, no grego, ela significa separar, afastar e distrair, e essa é a melhor definição que devemos ter, porque nós facilmente nos envolvemos nas coisas, no culto, na célula, no serviço. Vou cozinhar, vou para o evento lá tal, vou participar do Kids, vou participar do teatro, vou participar aqui do louvor, da música, e acabamos preocupados e atarefados com tantas coisas que não voltamos a nossa atenção e não temos a intimidade, o relacionamento com Deus. Afastar-se. Marta estava afastada de Cristo, separada, distraída. E é isso que muito fazer nos faz. Quando estamos distraídos, fazendo muitas coisas, somos tentados a não desfrutar da intimidade e comunhão com Jesus. Não nos assentarmos no pé dele e não aprendermos com o Rabi, com o nosso mestre, que é Cristo. Isso estava acontecendo com Marta. Ela estava não somente fazendo muitas coisas, mas separada, afastada e distraída. É como um casamento. Eu uso a metáfora do casamento porque ele é a melhor para falar de intimidade. Então, eu sou casado com a Larissa. E não adianta nada eu dizer para ela, né, que a amo, se, na verdade, assim, se eu não dizer que eu a amo, se eu apenas não me relacionar com ela da maneira certa, apenas frequentar a nossa casa, fazer algumas coisas, pagar as contas, ou até mesmo cuidar dos serviços, né, da casa. Né? Ontem mesmo eu troquei lá a resistência do chuveiro. Né? Eu aprendi... Som, aí, obrigado. Eu aprendi como faz para trocar a resistência do chuveiro, né? Que a primeira vez eu tirei o chuveiro todo do cano lá, tudo girando, mas não, é só apertar um negócio, tirar, colocar a resistência. O chuveiro ficou torto, ficou uma bagunça, né? A gente toma banho tipo mais colado na parede assim agora. Então, a gente precisa aprender, né? Mas não é isso só que basta. O meu casamento não começa a terminar quando eu me interesso por uma outra mulher. Meu casamento começa a terminar, na verdade, ele acaba, começa a ir para o seu fim quando eu deixo de ter comunhão e intimidade com a minha esposa. Eu me separo dela quando eu deixo de fazer aquilo que realmente ela precisa. Trocar a resistência é importante, pagar as contas é importante, mas o mais importante é o coração da minha esposa, é saber como ela está, conversar com ela, ter a intimidade, o relacionamento, orar por ela, estar juntos nos momentos difíceis, dar um apoio, uma segurança emocional. É exatamente isso que ela precisa e o que eu preciso dar. Então, eu vi um depoimento de uma mulher
esses dias na internet, né? Eu gosto muito de ler sobre relacionamento, eu sou, assim, aficionado por comportamento humano. E ela, lá na internet, né, tem aquelas, você entra no site lá de notícias e tem aquelas, como é que fala, os títulos, né? Os títulos das notícias, e eu cliquei, porque era uma matéria falando sobre relacionamento, e era uma mulher, né, que o nome dela não estava lá na matéria, mas que ela se sentia já separada, porque tinha 14 anos de casado, 2 filhos, não estava feliz por causa disso, porque o marido dela trabalhava, chegava em casa, queria jantar, dormia, e acordava no outro dia, a mesma coisa. De final de semana, ele queria tirar o atraso do sono, e aí o casamento não dura. E a mesma coisa com Jesus, né? Nós fazemos muita coisa, podemos fazer até o que é importante. Você pode falar, mas eu estou até fazendo coisas que são importantes no reino de Deus, eu estou liderando, eu estou avançando, eu estou cuidando de pessoas, mas mesmo assim você pode não estar fazendo uma coisa que é a mais importante de todas. Jesus disse para ela, Marta, Marta, você anda inquieta e te preocupas com muitas coisas. E esse é o segundo sinal daquele que faz muitas coisas, daquele que está cuidando de muitas coisas, que é o quê? É a preocupação e o estresse. Nossa, como eu precisava disso. Deus falou tanto comigo a respeito dessa palavra. A preocupação e o estresse, você começa a sentir no seu corpo, você sente cansado, estafado, você começa a não querer mais fazer, porque você se sente extremamente inquieto e preocupado. Preocupação é um sinal daquele que faz muitas coisas. Preocupação é um sinal daquele que não descansa. Estamos preocupados com tudo. Preocupamos-nos com o dinheiro, se vai dar, preocupamos se os filhos estão indo bem, preocupamos com a igreja em vários aspectos, se a célula vai bem, com aquela pessoa, fulano de tal, mas não paramos para orar, nem ao menos pedir a Deus sobre aquilo que é o motivo da nossa preocupação. E isso vai causando dentro de nós uma comoção, uma agitação inquieta, Jesus disse para ela, você está inquieta, você está separada, afastada, distraída, não está percebendo que eu estou aqui, que eu sou o centro. Para piorar, Marta se incomoda com a atitude da irmã. Né? E esse é um outro sinal, o terceiro, daquele que está fazendo muitas coisas. Aquele que faz muitas coisas e trabalha muito, ele tem um senso de justiça própria muito apurado. Né? Ele tem um senso de trabalho e de justiça própria muito forte, porque ela diz, Senhor, não te incomodas que minha irmã esteja aí, enquanto eu estou aqui varrendo a casa, limpando, fazendo... cozinhando e fazendo todas essas coisas. Então, esse é o comportamento daquele que está trabalhando demais e só está trabalhando, porque ele está incomodado com os que não trabalham. Então, a gente veio aqui no prédio durante alguns sábados, a mesma coisa, né? A gente tinha tanta coisa para fazer, mas a mesma coisa de olhar aqui e ver o Du aí sentado, não fazendo nada, e todo mundo trabalhando, é aquele senso de justiça bate, fala assim, meu, você está aí sentado, você não vai fazer nada, não? Né? Todo mundo já passou por isso dentro de casa, é ou não é? Então, eu passava por isso, toda segunda-feira, né, em casa era limpeza, né, e Marta, eu morei com a Marta, 24 anos, e era assim, né, não tinha que fazer alguma coisa, não tinha que fazer, você não podia ficar lá bobeando. Segunda-feira, irmãos, era o pior dia, né, até nas férias, né, eu queria estar lá, brincar, fazer algumas coisas, ela, não, brinca aqui com essa bucha, com essa vassoura, e vai trabalhar, moleque. Isso me ajudou, né, hoje. Assim, eu agradeço, é estratégia, né? É estratégia, mulher de Deus. E então a gente logo fica incomodado com quem não faz. E qual que é a atitude daquele que se incomoda muito com quem não faz? A justiça própria, como eu disse, e a tendência é parar. Por quê? Você fica olhando para os outros, você fica olhando apenas para o que o outro está fazendo ou deixa de fazer, e isso é um grande problema. Você baseia o seu serviço, o seu trabalho cristão, não em Cristo, no seu relacionamento com Ele, mas você baseia no que os outros estão fazendo. Ah, ele não está fazendo, ninguém se importa, então eu vou largar tudo, vou deixar de fazer. O seu compromisso, o seu trabalho, o seu serviço não é baseado no seu relacionamento com Jesus, não é baseado num tempo que você gastou com Ele, não foi Ele que te comissionou, não foi Ele que te levantou, não foi Ele que pôs um sonho no seu coração de cuidar de crianças, de viver a experiência de cuidar de pessoas, de cuidar de novos convertidos. Não foi Ele, essa palavra não tocou o seu coração, mas sim o serviço. Eu quero fazer, porque aqueles que fazem são mais importantes e são mais vistos por Deus. Nosso engano. Maria, ao contrário, não fazia nada. Só uma coisa ela fazia. Maria, a Bíblia diz que ela estava sentada. Diga, sentada. Sentada aos pés do Senhor. Sabe que uma coisa que me chama a atenção aqui é que em toda a casa
tem um lugar para sentar. Na nossa casa é assim, o mínimo de cadeiras que temos em casa é pelo menos para os habitantes daquela casa, né? A não ser que só existissem 3 cadeiras para Marta, Maria e Lázaro. Maria, ela não se importou com isso, ela não puxou uma cadeira. Ela estava tão desesperada, ela queria tanto passar um tempo com Jesus, ela estava tão intrigada com aquela visita e desejava ouvir e prestar atenção nessa visita e estar ali com ele, ficar um tempo com Jesus, que ela não se importou com o seu próprio conforto. E sentar aos pés é um sinal de humildade. Sentar aos pés é um sinal daquele que quer aprender e reter tudo. Sentar com Jesus é um sinal daquele que deseja ter a intimidade com ele, mas aos pés é diferente. Você vê, a Bíblia fala do lugar onde as pessoas sentavam, em alguns casos, né? O que me vem à mente são daqueles que estavam mais perto, como Maria e outro também, João. A Bíblia diz que na última ceia, ali no período que Jesus estava servindo os seus discípulos para ser crucificado, na Páscoa, João estava deitado no peito de Jesus. João era o mais novo da turma. E a Bíblia diz que ele ficava deitado, né? Deitado no peito de Jesus. E por isso que quando João tinha tanta revelação de quem Cristo era e desse relacionamento, ele ficou tão próximo a Jesus, ele era dos 3 que caminhavam mais perto do Senhor, Pedro, Tiago e João, que ele entendia completamente que ele era amado. Talvez porque ele passou mais tempo perto. Talvez porque ele passou mais tempo realmente próximo, encostado no peito do nosso Salvador. Da mesma forma, Maria, você vai ver que essa mulher, a Bíblia falando dela, é de uma mulher que realmente teve intimidade e desejou conhecer a Cristo. Então, Maria representa todos aqueles que não têm tempo ruim para nada para estar com o Senhor. Onde é para estarmos, onde é para a igreja se reunir, se é para você vir aqui porque você vai adorar ao seu Senhor, você vem. Se é para você acordar cedo, porque Jesus é o centro de tudo aquilo que você vai fazer, então você vem. Não tem tempo ruim para Ele, é 21 dias, é um livro, oração, é o jejum, Ele está aqui. Por quê? Porque a programação, o fazer, não é o mais importante. O mais importante é ser, é se relacionar, é abrir o coração, é estar aos pés do nosso Salvador, e não a programação em si. A programação ela é apenas uma atitude, um resultado, essa é a palavra que eu queria usar. Resultado daquele que teve uma intimidade, ouviu ao Senhor no primeiro momento. Então, eu estou aqui hoje falando com você, pode ter 2 grupos de pessoas, eu creio que tem. Aqueles que estão vindo aqui, porque realmente Jesus é o centro, e amam estar com a igreja, e amam se entregar ao Senhor num culto público, porque você vem aqui para servir, ou você pode estar vindo aqui apenas para ouvir, para sentar aí no seu lugar, e você não está se importando muito com o que está acontecendo. O importante é que você foi no seu culto da semana, cumpriu com seus compromissos morais, porque é importante, você trabalha, você descansa, e eu preciso ir ao culto, porque eu sou crente. Só isso não basta. Só isso não basta. Você está sendo como Marta e não como Maria. O fazer deve ser um resultado daquele que é. Outra parte importante de ser como Maria é que ela ouvia os ensinamentos. Repita isso comigo, ouvia os ensinamentos. Então, Maria, estava sentada aos pés de Jesus no chão, e a Bíblia diz que ela ouvia os ensinamentos. Ela ouvia, Jesus estava falando, Marta estava trabalhando, Jesus estava falando, e Maria estava ouvindo. E esse é o principal dúvida, né? A principal dúvida de todo aquele que começa na fé, de todo aquele que está caminhando com Cristo: como ouvir a Deus? Como eu posso ouvir a Deus? Você tem contato com pessoas que já falaram muito isso. Nossa, Deus me falou. Se Deus já te falou alguma coisa, você sabe como ouvir. Mas muitos não ouvem a voz de Deus. Muitos estão baseados apenas no fazer. Por quê? Eu estou obedecendo, estou servindo. A Bíblia diz que eu devo servir ao Senhor. Então eu estou servindo ao Senhor. Mas você não ouve a Deus. Não existe nada particular, nada íntimo, nada diferente na sua vida, porque você está simplesmente ocupado em fazer e não em ser. Então,
precisamos ouvir. Aqueles que ouvem são mais assertivos no fazer e fazem coisas que nem todos fazem. Por quê? Porque Deus falou. Deus falou. Ouvir a Cristo é um dom, é um presente, é algo que todos recebem, mas nem todos são maduros para lidar, nem todos praticam, nem todos estão aprendendo como fazer. Ouvir a Deus vem através do tempo com Ele, não tem outra forma. Nós somos imediatistas, preguiçosos, somos a geração do McDonald's, né? Fast food, precisamos do rápido das coisas, né? Micro-ondas, né? Outra coisa muito rápida, né? Fazer uma pipoca, quanto? 2, 3 minutos. Antes de fazer uma pipoca, era, né? O filme já estava lá no meio, e você mexendo para a pipoca conseguir estourar. Não era tão rápido às vezes. Coisas que eram tão demoradas. Por exemplo, enviar uma carta, falar com pessoas, né? Quanto tempo demorava para você enviar uma carta? Tinha que escrever tudo, né? Colocar no correio, fazer aquele... datilografar, se quisesse ficar com a letra... né? É isso aí. Telégrafo, nossa, nem sei o que é isso. Mas, enfim, tinha que... Era um trabalho danado. Você escrevia lá, nasceu o meu filho. Aí a pessoa recebia a carta, a criança já estava com 1 ano, já, praticamente. Hoje não, hoje é o quê? Manda um zap, né? Manda um zap, você já manda o vídeo lá do bebê nascendo. Né? É em tempo real. É em tempo real. Então, nós somos essa sociedade. Não estamos acostumados a esperar pela coisa. E aqui a Bíblia é escrito para um povo oriental. É um povo que tinha que esperar. É um povo que tinha que colocar a semente na terra e aguardar o tempo da colheita. Certo? Esperar é um processo natural. Esperar fazia parte da comunidade. E nós não, nós queremos tudo rápido. Eu preciso ouvir a Deus, eu preciso ser batizado, eu preciso fazer isso. Né? E as pessoas vão acumulando tristeza, engano, angústia. E aí, esses dias eu estava conversando com a Lari no carro, ela estava me falando de um amigo dela lá do trabalho, né? Um senhor já que ele é cristão, costuma ir aos cultos e tal. E eles conversando sobre a vida com Deus, ele falava assim, eu preciso mesmo, o que está faltando na minha vida? Ele já tem quase 60 anos, é ser batizado com o Espírito Santo. Porque quando eu for batizado com o Espírito Santo, aí eu vou deixar de fazer as coisas que eu faço fazer. Lê do engano. Está sendo enganado. Porque o Espírito de Deus já foi derramado. É só você gastar tempo com Ele, que o falar em línguas ele é só cerejinha do bolo, perto de tudo aquilo que o Espírito Santo já quer fazer com você. Ele já colocou o fruto. A Bíblia diz que o amor de Deus já foi derramado em nós, e o amor é uma parte do fruto do Espírito. Amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio, né? Domínio próprio, aquele crente que não tem domínio sobre a sua língua, não tem domínio sobre as suas atitudes, não está florescendo o fruto do Espírito nele. Isso é o quê? Quer dizer que ele não é salvo? Não, é falta de intimidade. É falta de tempo com Deus. E eu usei ontem esse exemplo, não vou fazer a mesma coisa aqui, mas ouvir a Deus é como tocar um instrumento. Então, como que você se interessa por tocar um instrumento? Quantos aqui gostam de música? Levanta a mão aí. Amém. Muita gente, todo mundo, né? Crente gosta de música, né? É inevitável. Música faz parte da nossa vida. E quantos aqui tocam um instrumento? Deixa eu ver. Levanta a mão aí bem forte. Não importa se você só sabe fazer o dó e o ré e o fi sustembol. É muito bom. Isso aí, algumas pessoas. Acredito que umas 20 pessoas levantaram a mão. Então você sabe por que você começou a se interessar por um instrumento? Eu vou te dizer o porquê, porque foi o que aconteceu comigo. Eu olhei um dia alguém tocando. Mas eu não só olhei, eu tive que primeiro, o quê? Ouvir. É algo imperceptível. Mas você tem que ouvir. Aquele instrumento meio que está chamando você. Tipo, vem me tocar, olha que som bonito que eu tenho. Olha o que eu faço na banda. Olha como a bateria, pá, aquela coisa agitada, o baixo e tal. Então, eu vi uma pessoa tocando, meu cunhado me colocou um baixo na minha mão e falou assim, vou te ensinar a fazer escala maior. E eu achei aquilo o máximo, porque o som do baixo mexeu comigo. Eu falei, nossa, é isso aqui que eu quero. Eu comecei a estudar. Pai, me coloca numa aula, quero começar a estudar. Mas eu sempre estava o quê? Ouvindo. Porque eu ouvia as músicas e eu sonhava tocar como aquelas pessoas. Eu falava, nossa, eu queria tocar igual esse cara aqui. Eu queria... Por quê? Porque eu ouvia o que ele estava tocando e isso mexia com a minha emoção. Isso me apaixonava pelo instrumento. Certo? Da mesma forma, você ouve as experiências
Você ouve o que Deus tem feito e você quer as mesmas coisas para a sua vida. Só que no instrumento, o que acontecia? Toda vez que eu ia lá em casa e eu pegava a cifra daquela música, eu pegava, sabe, o vídeo, né, ou a música para tentar fazer, eu começava a tocar. Porque eu, afinal de contas, já tinha 2, 3, um mês de aula. Só que saía igual? Sim ou não? Não saía igual. E como que eu sei que não saía igual? Porque eu ouvia exatamente o padrão. Eu estava ouvindo exatamente como tinha que ser. E quando eu tocava, não era isso ainda. Vou precisar o quê? Estudar mais um pouco. Essa é a diferença. Ontem eu estava aqui nos jovens compartilhando essa palavra e eu toquei uma música lá no baixo e o Gabriel tocou a mesma música no baixo. E a diferença é brutal. Por quê? Porque o Gabriel ele gastou tempo naquilo. Ele investiu. São mais aí de 8 anos tocando praticamente, né? 8 anos tocando um instrumento. Eu não, eu comecei e depois parei, né? E aí não é a mesma coisa. Certo? Então, eu e ele ouvimos a mesma coisa. Mas na hora de fazer, fazemos coisas diferentes. Eu e ele prestamos atenção nos mesmos detalhes e queremos ter até o mesmo padrão. Mas quando ele faz, nossa, ele toca totalmente diferente de mim. Ele não erra praticamente. Eu vivo catando milho lá, né? E ele não. Ele já estudou, ele fez e aconteceu. E a mesma coisa conosco. Nós ouvimos a Deus, ouvimos o que Ele fala através de outras pessoas. E nós queremos isso para nós. Nós queremos curar, nós queremos ter intimidade, nós queremos profetizar, nós queremos orar em línguas, nós queremos ter os dons do Espírito, nós queremos liderar como aquele líder, queremos fazer como Jesus fez, queremos, sabe, aplicar a palavra de Deus a nós, mas não gastamos tempo estudando. Não gastamos o tempo aos pés. Não gastamos tempo chorando aos pés de Cristo. Tocar um instrumento tem dias que eu tenho vontade de chorar, a realidade é essa. Porque os dedos doem, a cabeça já está explodindo de tanta informação e eu não consegui o que eu queria. E é impressionante, porque eu voltei a estudar agora, voltei a estudar teclado, outro instrumento totalmente novo para mim. Sabe, é impressionante, porque eu fico muito nervoso. Eu sou um cara que, quando eu estou sozinho, eu sou reativo. Com as pessoas não, mas sozinho eu fico reativo, eu fico nervoso, eu grito comigo mesmo. Né? Então eu estou no quarto e a Larissa toma vários sustos, porque eu estou lá tentando fazer escala, que droga, não foi, vai de novo, e vai, e não vai. Só que no outro dia é impressionante, vai. Eu passo a noite inteira tentando, sai uma droga, mas no outro dia parece que ligou, e aí sai como se um passe de mágica. E é assim que acontece conosco. Essa semana aconteceu algo comigo que, se não fosse o tempo com Cristo, jamais teria acontecido. E eu compartilhei com uma pessoa na célula, e ela disse para mim, como que você consegue? Eu ainda não sou assim. Porque para ela, ainda está muito, a vida cristã ainda está muito levada, muito identificado com fazer e não com ser. Eu estava orando em casa, eu estava orando, meditando sobre essa palavra, eu estava angustiado, chorando. E eu falava, Senhor, me ajuda a me parecer mais contigo. Me ajuda a me parecer mais contigo, Pai. Em nome de Jesus, eu desesperado, porque eu vejo coisas em mim que só Jesus. E no outro dia eu fui trabalhar, e nesse dia nós tivemos uma reunião no trabalho. Uma reunião de feedback, né, que chama, né, que o chefe estava lá com toda a equipe, e ele foi mostrando algumas características que são positivas e outras negativas. E você tinha que se autoavaliar naquelas características. E tem uma pessoa na minha equipe, né, no meu trabalho, que ela não gosta de mim, ela, sim, tem uma perseguição, às vezes, fica de olho no que eu vou falar, sabe? Aquela pessoa que quer te pegar na curva, ver tudo que você vai fazer, sabe que eu sou cristão, né? Enfim, ele já foi à igreja algumas vezes, não acredita, é muito ferido com a igreja, enfim, aquilo tudo. Então, ele vive querendo me pegar, não fala com as outras pessoas, mas não fala comigo. É um comportamento assim, você sabe, você já viveu isso, você sabe como que é. Então, é bem, às vezes, até meio infantil. Oferece as coisas e, às vezes, não para mim. E sabe aquela coisa meio para excluir mesmo. E eu sei que ele não gosta, o comportamento dele demonstra isso a todo instante. Quando eu dou bom dia, não olha para mim, aquela coisa. E como que eu reajo com uma pessoa assim, né? A distância. Eu, na verdade, não quero insistir. E isso faz parte da minha personalidade, e é um problema, porque eu quero ficar bem com as pessoas, né? Eu quero
fazer uma média, e Deus tem falado que isso não é bom para mim, não vai ser bom, nunca vai ser bom. Você não vai agradar a todo mundo, nem Cristo agradou, então se conforme com isso. Mas aí nessa reunião, eu tinha que falar das minhas características lá, né? Então tinha positiva e negativa, então, e não foi pessoal, né? Era em grupo, então tinha que ter aquela exposição geral. Era bom, é bom, eu gosto disso, e todos começaram a falar, e quando chegou na vez dele, em cima de um tema que nós estávamos falando, acho que era em relação à produtividade, e aí ele estava falando, ele se analisou negativamente num ponto, e aí eu discordei, assim, porque você tinha que concordar ou discordar com o que a pessoa estava falando, era basicamente isso. Então eu falava, eu acho que eu sou assim, eu acho que eu sou assado, aí o outro virava e falava, não, eu acho que você pode melhorar isso aqui. Era uma dinâmica. E aí, quando ninguém estava querendo participar muito, porque é constrangedor. Você avaliar o outro na frente do outro é constrangedor, convenhamos. É muito constrangedor. Né? Você acha que você vai ficar negativo depois com aquela pessoa? Enfim, estava muito constrangedor a reunião, ninguém estava querendo falar muito. E aí, quando ele foi falar, ele se autoavaliou num quesito que me chamou a atenção. Eu falei assim, não, ele não é assim. Não é assim, pelo menos comigo, nessa parte, quando estamos falando de trabalho, ele não é assim. Então, ele se colocou lá embaixo. Assim. Foi um ponto que ele se avaliou e eu discordei. E aí o Espírito Santo, no meu coração, ele falou assim, vai lá, agora é a sua vez, fala dele. Fala aquilo que você tem que falar. Fala aquilo que está no seu coração. Né? E aí eu falei, pedi a oportunidade para falar assim, não concordo que ele seja assim. Pelo contrário, todas as vezes que eu precisei, ele fez isso e aquilo. E ficou aquele silêncio, né? Nem o grilo cantou nessa hora. Né? E aí depois vem e o coração aqui, né? Quando o Espírito Santo fala com você que você tem que fazer alguma coisa, tipo, dá para quase ver na camisa, assim, batendo, gaguejando, mas falei. E por quê? Depois ele nem veio falar comigo, obviamente, não veio falar, porque eu elogiei ele em público, mas foi o que o Espírito Santo falou ao meu coração. O que ele diz? Ama. Ama. Se eu não tivesse tido um tempo com o Senhor no dia anterior e falado, Senhor, eu quero me parecer mais contigo, provavelmente teria concordado com ele. É verdade, você é um cabra safado mesmo, você até com uma mentira. Às vezes a gente concorda até com mentira. E isso aconteceu comigo, foi totalmente constrangedor. Foi totalmente constrangedor. Isso só veio porque não é a glória minha, mas porque o Espírito estava querendo fazer isso. Ele estava querendo tocar a vida das pessoas. Veja, não é em muito fazer, mas é no fazer certo. Você vai ser cirúrgico no fazer, a partir do momento que você tem tempo com Cristo. Então, eu estava falando da música, né? Que você vai começar a fazer igual à medida do tempo que você pratica. E quem é Jesus? Jesus, nessa história toda de duas mulheres, Jesus ele era chamado de Rabi, ou mestre. E mestre é como o que hoje nós podemos comparar? Um professor, certo? Quantos professores nós temos aqui que dão aulas? E de novo, pastora Marta, amém, tem ali no fundo. Emília, minha sogra, te amo. Então, Emília, o que precisa? Qual a característica principal de um professor? O que ele precisa? Qual que é o pré-requisito de qualquer professor? Amar. Precisa amar o quê? O aluno do Estado é terrível, né? Meu Deus, é só Jesus na causa. Precisa amar muito. Ouve cada coisa. Até perdeu a voz, coitada, quase, né? De tanto que gritou e falou. Mas é assim, precisa amar. Precisa gostar do que faz. E Jesus, ele era esse que amava ensinar e gostava de ensinar. Eu quero ler com você Mateus 11, 28 a 30, para realmente afirmar isso que eu estou falando, baseado na palavra. Mateus 11, versos 28 até 30. Você vai ver uma das características do nosso Salvador é essa. Ele diz o quê? Muito conhecido esse também. Vinde a mim, o quê? Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Próximo. Eu julgo e para aí. E aprendei de quem? Dele. Porque o quê? Sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma,
Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aleluia. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Feche seus olhos agora. Pense nessa palavra. Vinde a mim. E aprendei comigo. Pensa aí. Quando foi a última vez que você aprendeu com Jesus? Quando foi a última vez que Ele te ensinou alguma coisa enquanto você estava aos pés dEle? Quando foi a última vez que, sabe, você ouviu dEle? Ele falou com você. Você e Cristo só. Sem interferência externa, sem depender de outra pessoa. Você e Cristo. Há quanto tempo faz que isso não acontece? Amém. Em Mateus capítulo 7, Jesus ele separa aqueles que fazem daqueles que são. Eu não vou pedir para abrir, mas diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Fazer. Em Teu nome não expelimos demônios? Fazer. Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Fazer. Então lhes direi explicitamente o Senhor, dizendo aqui: nunca vos conheci. O mais importante é conhecer, não é fazer. O mais importante é ser. O mais importante da vida cristã é ser. O que você é? O que você é no seu ambiente de trabalho? O que você é dentro de casa? O que você é na sua escola? Quem você é lá? Eu não estou falando aqui, sabe? E nós somos de uma igreja em célula e facilmente as coisas se contrastam. Porque achamos que temos que evangelizar o mundo inteiro, mas a nossa vida está uma droga. Estamos perdidos, caindo em delitos e pecados e queremos é fazer. Estamos distantes, temos problemas com mentiras, corrupção, roubo, pornografia, palavras impróprias. Temos dificuldade em adorar. Aquele que passa tempo com Jesus, inevitavelmente, vai aprender a adorar. Maria era uma adoradora. O que Jesus diz para esses no último dia? Eu não te conheci, a gente não passou tempo junto. Você fez muito, trabalhou demais, não teve tempo para mim. João capítulo 11, versos 17 a 35. Você vê como que Jesus lida com perfis diferentes. Ele é o mesmo? Ele é. Ele nos ama igual? Faz acepção de pessoas? Não faz, mas nos ama igual. Mas é diferente o relacionamento de Jesus com cada pessoa. Você não pode ter tudo daquele que você não conhece nada. É como em casa. Temos o mesmo pai, a mesma mãe, são diferentes filhos. Mas por que somos tão diferentes entre nós? É a mesma coisa que acontecia nessa casa. Vamos ler, coloque para mim, Arthur, por favor, João 11, capítulo 17 a 35. Eu vou ler aqui com os irmãos, mas queria que você acompanhasse. João 11, 17 a 35. Preste atenção no que acontecia aqui. Lázaro havia morrido. Jesus recebeu a notícia. E aqui narra o exato... Ele ficou 2 dias ainda, demorou 2 dias entre o dia que ele recebeu a notícia e o dia que ele saiu para chegar lá, em Betânia. E diz assim: chegando Jesus, encontrou Lázaro o quê? Já sepultado. Havia quantos dias? 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao encontro. Quem que foi que saiu primeiro? A mais agitada. Maria, porém, ficou o quê? Sentada. Maria gostava de ficar sentada. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, olha só, preste atenção. Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ou seja, você percebe uma pessoa ansiosa, uma pessoa imediatista? Meu irmão morreu, mas se o Senhor quiser, tudo que Deus te falar, tudo que você pedir a Deus, Ele vai te dar. Ela mesma estava pregando para Jesus. Agitada, verborrágica, falando a todo tempo. Jesus diz para ela: teu irmão há de ressurgir. Ou seja, teu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Ou seja, ela não creu no que Jesus diz, não entendeu o que Jesus estava dizendo a respeito do seu irmão naquele momento.
Jesus teve que dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? Ou seja, crês que eu sou a ressurreição e a vida? Crês que todo aquele que está em mim não morrerá, mas sim viverá? Olha o que ela responde: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Ela responde outra coisa totalmente diferente ao Senhor. Quando Jesus encontra com Marta, ele tem que reafirmar quem ele é, a sua identidade, porque ela não conhece. Ela fala muitos textos decorados, sabe de muita coisa da Bíblia, mas não conhece a pessoa de Cristo e tudo que ele é capaz de fazer, independente das circunstâncias. Ah, Deus pode fazer isso, mas esse meu problema Deus não pode fazer. Você não conhece, eu não conheço, então... Não, com ele sim, mas comigo não. Por quê? Porque eu preciso melhorar, preciso fazer mais. Já Maria falou a mesma coisa, teve uma reação diferente. Vamos ver. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa, foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, desesperada, chorando. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, que ela estava devastada, 4 dias já, vendo-a levantar depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar que estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aonde? Olha só, essa mulher gostava de pé, gostava de ficar ao pé de Jesus. Se Jesus chegava, ela já ajoelhava e já ficava ao pé. O negócio de Maria era com o joelho no chão. E o que ela diz aqui? Ora, a mesma coisa que disse a irmã, exatamente a mesma coisa. Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Exatamente a mesma coisa, mas a resposta de Jesus é diferente. Olha como a resposta de Jesus é diferente para quem é diferente com ele. Jesus vendo-a chorar, ou seja, a outra estava meio que assim, falando: ei, Jesus, se estivesse aqui, né, meu irmão não teria morrido, mas tudo que eu pedi ao Pai, eu sei que ele vai fazer. É assim. Agora a outra parece chorando, desesperada: Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Chorando, desesperada. Olha a resposta. Jesus, vendo-a chorar, bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se. Jesus se comove com quem passa tempo com ele. Jesus se comove com quem está aos pés dele. Com quem quer fazer somente, Jesus tem que reafirmar. Você vem aqui, domingo após domingo, Jesus reafirmando a identidade dele, quem ele é para você, na esperança que um dia você se prostre aos seus pés. Agora, quem é da intimidade, quem está com Cristo, quem se coloca aos pés do Salvador, tem uma reação diferente. Agitou-se no seu espírito e comoveu-se. E foi o único momento que a Bíblia diz que Jesus chorou. Ele chorou. Ele chorou vendo a situação da casa dos seus amigos. Jesus, quando sai do lugar onde estava e vai para Betânia, ele está confiante. Ele está confiante, ele diz assim para os seus discípulos: eu vou para lá, porque a glória de Deus, vocês vão ver a glória de Deus. Jesus já sabia tudo o que ia acontecer. Já sabia. Mas aí, chegando lá, ele encontra seus melhores amigos naquela situação deplorável, encontra a sua amiga íntima, sua adoradora, aquela que ficava aos pés, chorando, cheia de dor, e isso comoveu o seu coração. Parece que não foi bem isso que aconteceu, mas pegando Jesus ali de surpresa. Jesus nunca é pego de surpresa, mas aquilo mexeu com ele. Mexeu com a sua emoção. Jesus, ele era Deus também e homem. Mexeu com a emoção dele. Ele chorou, ficou angustiado pela situação. Pessoas íntimas têm outra resposta de Jesus. Com Marta, pessoas que fazem, Jesus tem que sempre reafirmar a identidade. Com Maria, é diferente. Jesus consola, comove-se e agita-se no seu espírito. Era basicamente como Moisés no Antigo Testamento. Moisés, a Bíblia diz, era como aquele que falava face a face. Era chamado de amigo de Deus no Antigo Testamento, sem ter o Espírito, sem Jesus Cristo ter vindo ainda. Ele olhava a Deus face a face. E as conversas que Moisés tinha com Deus parecem uma absoluta loucura. Deus falando para com Moisés: Moisés, esse povo é idólatra, esse povo é de dura cerviz, duro coração. Eu vou matar todo mundo, vou começar de novo com você. Não, Senhor, não faça isso. Não, eu vou fazer sim. Não, Senhor,
esse povo, não, Senhor, não faça isso, esse povo é muito duro. E Moisés parece que fala, mas Senhor, mas é o seu povo. E Deus, é verdade, vou voltar atrás então. É uma conversa até engraçada. Deus estava testando Moisés, obviamente, a sua liderança, o seu coração, mas era assim, sabe, era um relacionamento, tinha uma conversa. Mais à frente você vai ver o jeito que Maria adora, no capítulo 12 de João. Nós lemos aqui o capítulo 11, isso, próximo capítulo 12, não vou ler também, mas é um trecho da Bíblia que Jesus volta à casa de Betânia. Ele volta lá, e como é que Maria está nesse momento, né? É um trecho dos mais lindos das Escrituras, todo mundo sabe de cor. Jesus volta para casa, vamos ler, para ficar melhor. É João capítulo 12, eu não marquei aqui a referência, deixa eu ver aqui, João 11. João 12, 1 mesmo. Olha lá, 12, 1. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali o quê? Uma ceia. O que Marta estava fazendo? Servia. Sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos e encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Uau, que oferta. Que entrega. Você vê quem é adorador, o relacionamento daqueles que estão aos pés de Jesus, não poupa o seu esforço, o seu tempo e o seu dinheiro para servi-lo, para estar com Ele. Essa é a característica de Maria que chama a minha atenção. Eu fiz uma conta rápida em casa. Um denário era um salário diário de um trabalhador braçal. Os trabalhadores naquele tempo recebiam depois do dia de trabalho. Então, se eu pegar um trabalhador braçal, recebe um salário mínimo, eu fiz uma conta aqui de 900 e poucos reais, que é o salário mínimo, né? Se você dividir isso pelos dias úteis, vai dar em torno de R$47 o seu dia. Vezes 300, que eram 300 dias de trabalho, a gente chega num valor de R$14.285 por um frasco de perfume. Barato? 1 ano e meio de trabalho. 1 ano e meio, salvando as economias. Não tinha poupança, não tinha tesouro direto, não tinha ações. Era lá, era moedinha por moedinha. Ela comprou o melhor perfume que tinha, na época. E o que ela fez? Talvez tivesse guardado para um sepultamento, talvez tivesse guardado para uma outra ocasião. Sabe de uma coisa? Jesus chegou aqui em casa, vamos se esbaldar, vou entregar o melhor para Ele. A casa que estava cheirando churrasco, frango, feijão com bacon, de repente começou a vir um cheiro de perfume, inundou aquele lugar. A comida perdeu o sabor, porque uma adoradora estava aos pés de Jesus, entregando a sua melhor oferta. Qual que é a oferta que temos entregado a Ele? Como que temos nos relacionado com Ele? Como que tem sido o nosso tempo com Ele? Sabe, uma característica daquele que simplesmente faz também é sempre achar que o preço que o outro está pagando, a entrega que o outro está fazendo é demais. É demais. Por quê? Porque você não conhece Jesus. Se você conhecesse, você estava dando mais. Mas não, você fala, nossa, mas tudo isso? Tinha que fazer tudo isso? Eu não posso fazer outra coisa? Por quê? Porque para Ele é fazer, não é ser. O que Deus fala conosco hoje, amados, é que precisamos ser mais parecidos com Ele. Ele diz para você e para mim, aprendei de mim, que sou manso. Jesus quer nos ensinar. E sabe o que eu penso, amados? Que um culto não vai resolver nosso problema. Não que Deus não tenha poder para isso, Ele tem. Mas o problema aqui não é o que Deus precisa fazer. É o que Ele já fez e você não reconhece. A música já foi tocada. E é a composição mais linda de todos os tempos. O Filho de Deus veio, se fez homem. Foi pregado numa cruz. Ressuscitou para perdão dos nossos pecados e nos fazer filhos de Deus. É a melhor composição de todas. Está lá, mas você não está praticando. Por isso que para você não tem muito valor. Você vem aqui, mal levanta as mãos, mal chora, mal se entrega.
Chorar não é sinal de adoração, mas inevitavelmente aquele que adora chora. Não tem como. Que Deus, Ele já deu tudo. Falta nós apenas passarmos um tempo para entregar e receber dEle aquilo que Ele já nos deu. O Evangelho é a música mais linda do mundo. Basta eu e você experimentarmos começar a tocá-lo. Feche seus olhos. Eu gostaria de fazer algo diferente hoje. Nós vamos louvar ao Senhor com essa última canção. Você sentado mesmo no seu lugar. Como tem sido o seu relacionamento com Cristo e a sua intimidade com Ele? Sabe, eu falho tanto às vezes nesse aspecto, mas eu ontem estava falando com Jesus e eu falava isso com Ele, falava, Senhor, sempre quando eu estou desesperado, estou angustiado e parece que me falta intimidade, eu chego aos Teus pés, eu nunca encontro a justiça de Deus, parece, sabe? Eu nunca encontro alguém que está nervoso, que está ali, você perdeu tanto, já aconteceu tanta coisa, já podia ter feito tanta coisa se tivesse dedicado mais tempo comigo. Não, eu encontro alguém sempre disposto a me ouvir, a me abraçar, sabe? Ele vai falar com você, não é aqui somente, ele quer falar coisas específicas com você, é no lugar secreto. Ele quer falar coisas com você, especificamente no seu quarto. Aqui não vai resolver. Aqui é o lugar que você tem que entregar. Onde nós prestamos o culto. Ouvimos uma palavra que nos empolga, nos anima, abre os nossos olhos, nos eleva. Mas e a prática? A prática é lá, é diária, onde você reconhece, eu não consigo, me ajuda, professor. Mestre, me ensina. Por favor, mestre, me ensina. Ele tem mudado o seu caráter, Ele tem te ensinado a ser mais manso e humilde, se não, é porque tem faltado um pouco mais de tempo. Oh, Espírito Santo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia.